Oi, gente, tudo bem com vocês? Bom, gente, devido aos problemas que a gente está tendo atualmente, a reitoria achou melhor afastar-nos das nossas aulas presenciais e, a partir de hoje, as nossas aulas serão virtuais. Como que vão funcionar essas aulas virtuais? Eu vou passar a aula para vocês em modo de apresentação de slides. A gente não vai mais se ver, vocês vão ouvir a minha voz ao fundo explicando para vocês a matéria, tá bom? O link dessa aula vai ficar disponível na plataforma Moodle, a plataforma que a gente já usa para se comunicar. E no horário da nossa aula, das 19 às 22h40, eu estarei também online via Moodle no fórum de questões para poder tirar as dúvidas que vocês venham a ter. Fora isso, vocês também podem me mandar por e-mail, né? Tirar foto do caderno ou o print do exercício que vocês estão com dúvida e me mandar por e-mail e a gente vai se comunicando. Bom, a nossa aula de hoje é sobre tensão normal. Qual que é a definição de tensão normal? Tensão é força atuando sobre uma área, definido em mecânica. Bom, a força expressa em newtons e a área expressa em metro quadrado. Então, em Sistema Internacional de Unidades, é newton por metro quadrado. A tensão normal, ela é representada por essa letra grega, o sigma, tá? Bom, então aqui ao lado, ó, eu tenho uma viga que está apoiada em dois pilares que tem área de seção transversal diferente. Eu tenho um pilar que tem uma área de seção transversal maior e uma área de seção transversal menor. O que acontece? Uma mesma força aplicada em pilares de seções transversais diferentes geram tensões diferentes. Então, o que acontece? Ó? Quando eu tenho essa carga aplicada num pilar de seção transversal maior, com maior área, essa força aqui se distribui mais ao longo dessa seção transversal e gera uma tensão menor. Já quando ela está apoiada aqui nesse pilar de menor área, eu tenho uma concentração de tensão e isso faz com que gere uma maior tensão, né? Então, uma mesma força aplicada em elementos retos de áreas diferentes geram tensões diferentes, tá? Só para a gente lembrar, qual que é a definição de seção transversal? Ó, vamos lembrar aqui alguns conceitos. Esse eixo que passa lá dentro do meu elemento reto, que vai aqui do centro de uma face até o centro da outra face, é o eixo que a gente chama de eixo longitudinal. É ao longo desse eixo que são aplicadas as cargas axiais ou normais, que é o que a gente está vendo hoje. Quando eu faço um corte perpendicular a esse eixo longitudinal, eu tenho o que a gente chama de seção transversal. E é essa área aqui que nos importa para determinar a tensão normal gerada por conta de cargas axiais. Bom, as cargas axiais, então, elas agem ao longo do eixo longitudinal da peça e elas podem tender a alongar esse corpo, como nesse caso aqui, e quando isso acontece, a gente define que essas forças são forças de tração e o sinal dessas cargas são positivas, ou elas podem estar agindo no sentido de encurtar o corpo, de comprimir o corpo. A gente define então que essas cargas são de compressão e a gente indica ela com o sinal de negativo, justamente para poder diferenciar das cargas de tração. Então, ó, a seta representando aqui a força, quando está saindo do meu elemento reto, ela é de tração. Quando está entrando no meu elemento reto, ela é de compressão. As principais unidades, então, de tensão em sistema internacional, que é o que a gente vai usar em newton por metro quadrado, porém tem uma outra unidade que também é bastante utilizada e que a gente precisa saber, é o Pascal. Bom, o Pascal, na prática, ele tem a mesma magnitude do Newton por metro quadrado. Então, 1 Pascal é igual a 1 Newton por metro quadrado. O que a gente vai ter que acabar fazendo algumas conversões? Os fatores padrões de engenharia que a gente acaba utilizando quando eu tenho valores muito grandes de tensão. Então, eu tenho aqui o quilo, que é igual a 10 à terceira, o mega, que é igual a 10 elevado à sexta, e o giga, que é igual a 10 elevado à nona, né?
Outra situação que pode acontecer é precisar fazer a conversão da área de milímetro quadrado para metro quadrado, né? Então, para converter 1 milímetro quadrado para 1 metro quadrado, eu preciso fazer aqui a multiplicação pela base 10 a menos 6. Como a conversão de área está no denominador, essa potência, essa base 10 também vai no meu denominador. Vamos fazer um exemplo, então. O macaco exerce uma força de 300 N sobre o caixote. Sabendo que a seção transversal do caixote é quadrada e possui 50 centímetros de aresta, qual a tensão normal em Newton por metro quadrado? Então, o que acontece aqui? Ó? Eu tenho um macaquinho que está sobre um caixote, né? Esse caixote ele é quadrado e ele tem 50 centímetros de lado, né? Bom, sabendo que ele é quadrado, eu já sei que a área da minha seção transversal vai ser a área do quadrado, né? Então, essa área aqui vai depender sempre da forma da seção transversal do meu objeto. A força que ele está aplicando aqui é a força peso, né? Esse que já foi calculado aqui, ó, já foi indicada como força, 300 newtons, tá? Tá, vamos anotar esses dados então. Eu tenho uma força de 300 newtons, a aresta do quadrado 50 centímetros, né? Fazendo a conversão de unidades aqui para o Sistema Internacional de Unidades, 50 vezes 10 elevado a menos 2 metros. E para calcular a área da seção transversal, é a aresta ao quadrado. Bom, então, sigma é igual a 300 newtons sobre 50 vezes 10 elevado a menos 2 metros elevado ao quadrado, né? Fazendo aqui essa continha aqui, ó. 1,2 vezes 10 elevado à terceira newton por metro quadrado. O que eu fiz aqui, ó? Para não ficar com um número muito grande, eu apertei a tecla ENG da calculadora, tá? Menos 1,2 vezes 10 elevado à terceira newton por metro quadrado. Por que esse sinal de negativo? Porque, ó, a carguinha aqui, ó, ela está entrando no caixote. Se ela está entrando no caixote, ela é negativa, né? O que o macaco está exercendo aqui no caixote é uma força de compressão. Então, a tensão gerada também é de compressão. Eu tenho que indicar o sinal de negativo, né? Como que eu vou indicar, então, esse sinal? Verificando se a carga está entrando na seção transversal ou saindo da seção transversal. Bom, um segundo exemplo. Determinar a tensão normal de compressão mútua ou tensões de contato da figura entre. Então, aqui eu tenho uma base de concreto com um bloco de madeira que está apoiado em cima dessa base. E eu tenho aplicado aqui sobre o bloco de madeira uma força de 40 kN. Então, o item A pede o bloco de madeira de seção 100 por 120 e a base de concreto 500 por 500 por 60. Então, primeiro eu quero determinar a tensão entre o bloco de madeira e a base de concreto. Em seguida, eu quero determinar a tensão normal entre a base de concreto e o solo no qual ela está apoiada. Tá. Então, duas informações importantes aqui, ó. Primeiro, a carga está entrando no bloco de madeira, então a tensão gerada vai ser uma tensão de compressão, certo? A área de contato entre o bloco de madeira e a base de concreto é só a área da seção transversal do bloco de madeira. Já que o bloco de concreto com o solo vai ser a área da base do bloco de concreto. Aí eu escrevi aqui em vermelho para vocês espessura. Por quê? Ó, esse bloco de concreto, ele é 500 milímetros por 500 milímetros por 60 milímetros de espessura. Esse último valor aqui é a espessura dele. É o valor que não nos interessa, porque só nos interessa a área da base dele, correto? Tá, então vamos calcular primeiro o sigma gerado entre a madeira e o concreto. A força que está sendo aplicado é de 40 kN, então 40 vezes 10 elevado à terceira newton, certo? A área da base do bloco de madeira é a área da seção transversal, né? É 100 por 120 milímetros. Fazendo a conversão aqui para metros, a gente tem que multiplicar por 10 elevado a menos 3, correto? Então, ó,
A base é 100 vezes 10 elevado a menos 3 metros, vezes a altura, que é 120. Então, 120 milímetros, fazendo a conversão para metros, 120 vezes 10 elevado a menos 3 metros, né? Aqui, então, essa tensão, 3,33 vezes 10 elevado a sexta newton por metro quadrado. Novamente, para deixar a resposta nessa configuração, eu apertei a tecla engenharia da calculadora que a maioria de vocês usam, que é a Cássio, tá bom? Sinal de negativo, a hora que eu passei aqui para baixo esse valor. Por que sinal de negativo? Porque a carga está entrando na minha seção transversal. Se ela está entrando na minha seção transversal, ela é uma tensão de compressão. Então, eu tenho que indicar ela, né, de que representar ela com o sinal de negativo. Bom, já a tensão gerada do concreto em relação ao solo, o que acontece? A carga não muda, né? É a mesma carga que continua sendo aplicada. Então, 40 quilonewtons, 40 vezes 10 elevado à terceira newton. O que vai mudar agora? É a área, né? A área agora é a área da base de concreto. A área da base de concreto é de 500 milímetros por 500 milímetros. Mas, fazendo a conversão já para metros, então vai ficar 500 vezes 10 elevado a menos 3 metros, vezes 500 vezes 10 elevado a menos 3 metros. Isso fornece uma tensão de 1,6 vezes 10 a sexta newton por metro quadrado. Negativo também. Por quê? Porque a carga é de compressão, certo? Ó, voltando aqui no desenho, a força está entrando na peça. Toda vez que a força está entrando na peça, a tendência dela é de diminuir, né, de encurtar esse elemento, e a gente representa com o sinal de negativo, indicando que essa tensão gerada, ela é compressiva. Agora, ó, fazendo uma comparação entre os valores de tensão gerado, foi de 1,6 para a base de concreto e de 3,33 entre a madeira e a base de concreto. Por que eu tive aqui esse aumento na tensão quando eu faço essa comparação? Porque, ó, aqui na base de madeira eu tenho menor área de seção transversal, logo a tensão gerada é maior. Quando eu vou aqui para a base de concreto, eu aumento essa área de contato. Essa força aqui que está sendo aplicada se distribui mais nessa base de concreto. Como ela se distribui mais nessa base de concreto, a tensão gerada ela é menor. Exemplo 3. A coluna está sujeita a uma força axial de 8 kN, aplicada no centroide da área da seção transversal. Determine a tensão normal média que age na seção AA e mostre como fica a distribuição de tensão sobre a seção transversal da área. Tá, então aqui eu tenho uma carga de 8 kN aplicada aqui no centroide, né? E essa aqui, né, essa peça em I, representa aqui a minha seção transversal, né? O corte foi feito aqui mais para baixo, mas essa aqui é a minha seção transversal. Então, aqui o primeiro passo é calcular a área dessa seção transversal, né? Aqui está uma representação esquemática dessa seção transversal. Então, aqui, ó, 75 e 75, né? 75 mais 75. Aí, aqui, 10 milímetros de espessura. Aí, 70 mais 70, 70 mais 70. E aqui embaixo, 10 milímetros de espessura, e aqui vai ter a mesma largura a peça, né? 75 mais 75. Então, o que acontece aqui, ó? Eu tenho duas pecinhas aqui que são iguais, eu tenho essa pecinha central aqui diferente. Como que eu vou fazer para calcular a área aqui, né? Então, aqui, 75 mais 75 vezes 10 é a área dessa peça. Essa aqui do meio, ó, ela é 10 por 70 mais 70, né? 10 vezes 70 mais 70, que vai dar 140. E essa peça aqui de baixo, ó, ela é igual àquela ali de cima. Como que eu calculo a área? 10 por 150 também, que é 75 mais 75. Então, ó, vou calcular a área de cada peça, né? Ó, a área da primeira peça,
área da segunda peça, área da terceira peça aqui de baixo. E aí, eu vou somar a área dessas 3 peças. Então, eu fiquei com uma área de 4.400 milímetros quadrados. Então, essa é a área da minha seção transversal, né? A gente sabe que em Sistema Internacional de Unidades, a gente deve utilizar a área em metro quadrado. Então, eu vou multiplicar aqui, ó, por 10 a menos 6 para passar para metros quadrados. Feito isso, eu consigo determinar qual é o valor da tensão gerada. Então, eu tenho lá uma força de 8 kN que está sendo aplicada. Então, 8 vezes 10 elevado à terceira newton. O quilo é igual a 10 elevado à terceira, né? E aqui eu tenho a área, 4.400 vezes 10 elevado a menos 6 metro quadrado. Isso gera uma tensão de 1,82 vezes 10 elevado a sexta newton por metro quadrado. Novamente, a gente tem que indicar esse sinal de negativo, porque essa força aqui, ela está entrando na peça. Então, essa tensão é uma tensão de compressão. Então, eu tenho que indicar isso com o meu sinal de negativo. E a respeito da distribuição da tensão, ela é uniforme em todos os pontos, né? Então, eu tenho aqui uma tensão que tende a entrar na seção transversal da minha peça, que é de compressão, na magnitude de 1,82 megapascal. Bom, o que acontece? Toda vez que eu aplico uma força numa peça, num elemento de máquina, num elemento estrutural, eu tenho uma deformação sendo gerada. Isso fica claro quando eu faço isso aqui com esse elástico, né? Ó, quando eu pego um elástico e traciono ele nas duas extremidades, ele estica. Então, eu estou gerando uma deformação específica. O que acontece? Em algumas peças, essa deformação é mais visível, em outras ela é menos visível, o que não significa que não aconteça. Como, por exemplo, numa barra de aço. Se eu aplicar esse mesmo esforço que eu estou aplicando aqui no elástico numa barra de aço, vai ser gerado uma deformação específica, porém, ela é tão pequenininha que a gente não consegue observar a olho nu, né? Mas ela acontece sim. Então, aqui algumas informações para vocês olharem aí a hora que vocês estiverem estudando a respeito de deformação. Tá, o que eu tenho aqui, ó? Eu tenho aqui um teste de tração sendo realizado. Então, eu tenho aqui um material borrachoso. Em princípio, eu não tenho força sendo aplicada. E depois eu aplico força nas duas extremidades, tendendo a alongar esse material plástico. Ó, se a gente olhar essa reta aqui vertical no centro, a gente consegue observar que eu tenho um aumento nesse comprimento. Por que isso acontece? Porque essa borracha, ela alongou. Eu apliquei aqui nas extremidades uma carga de tração e eu tenho aqui um alongamento. Isso daqui é uma deformação que está sendo gerada, né? Agora aqui uma representação esquemática um pouquinho diferente, ó, eu tenho aqui um quadriculado, né? Formando aqui esses quadradinhos. Quando eu aplico a carga de tração aqui nas extremidades, eu tenho um alongamento dessa peça borrachosa e esses quadradinhos, eles aqui se alongam e começam a formar retângulos, né? Isso acontece por conta da deformação que está sendo causada na peça, por conta dessas cargas de tração. Então, a deformação específica axial, ela é representada por um E minúsculo, né? E ela é determinada pela variação do comprimento sobre o comprimento inicial da minha peça. O que seria essa variação no comprimento? É o quanto a minha peça alongou ou encurtou, se essa carga for de tração, né? Aqui nesse caso, eu tenho uma carga saindo da minha peça, é uma carga de tração. Então, a minha deformação aqui gerada é um alongamento, né? A variação no comprimento é um alongamento. Da mesma maneira, quando eu tenho uma carga de compressão que tende a encurtar o corpo, essa variação de comprimento vai ser um encurtamento, uma redução no meu comprimento do meu objeto, do meu corpo, né? É um número puro, adimensional, porque eu estou dividindo metro por metro, então é um número adimensional, tá? Então, é representado pelo Ezinho minúsculo, variação no comprimento sobre o comprimento inicial. A variação no comprimento, ela é determinada
pelo comprimento final menos o comprimento inicial do corpo. Então, comprimento após a aplicação da carga é o final, comprimento antes da aplicação da carga é o inicial. Dentro de determinados limites pré-estabelecidos, a tensão ela é diretamente proporcional à deformação e só depende do quê? Do módulo de elasticidade do material. Mas o que seria esse módulo de elasticidade do material? É a rigidez do meu material, né? Ele representa aí, então, a rigidez. Quanto maior for o módulo de elasticidade do material, mais rígido será o material, né? Quanto menor for o módulo de elasticidade do material, menos rígido será o material. Eu posso ter uma variação muito grande de módulo de elasticidade. Aqui embaixo eu citei 2 exemplos. O aço gira em torno de 200 gigapascal, o módulo de elasticidade dele. Então, é um material bastante rígido. E eu tenho aqui a borracha, que gira em torno de 0,70 megapascal. Então, um material bastante maleável, né? Até na imagem que eu coloquei no início do capítulo, fica bastante claro a deformação causada quando eu tenho aplicações de uma força relativamente pequena. Então, vamos fazer um exemplo sobre deformação específica. Um cabo de aço de 15 metros de comprimento. Então, aqui já anotando os dados, o comprimento inicial do meu cabo de aço é de 15 metros. É tracionado até atingir o comprimento final de 15,21 metros. Então, eu apliquei uma carga e ele alongou até um comprimento final de 15,21 metros. Determine a variação do comprimento ΔL e a deformação sofrida. Então, para determinar a variação no comprimento, o D é representado pelo ΔL, né? E a variação do comprimento é o comprimento final menos o comprimento inicial. Comprimento final 15,21 metros, comprimento inicial 15. Então, a variação de comprimento, né, o alongamento sofrido por esse cabo de aço foi de 0,21 metros. Para determinar a deformação específica, é a variação no comprimento sobre o comprimento inicial da peça. A variação no comprimento foi de 0,21 metros e o comprimento inicial da peça foi de 15 metros, né? Então, 14 vezes 10 elevado a menos 3. É adimensional, né? Ó, metro sobre metro, adimensional. Para deixar a resposta nessa configuração, eu apertei a tecla ENG da calculadora, tá? Para não ficar aqui muitos algarismos. Exemplo 5. Uma barra de aço A36 tem comprimento de 1.250 milímetros e a área da seção transversal 430 milímetros. Determine o comprimento da barra se ela for submetida a uma tração axial de 25 kN. O material tem comportamento elástico linear e o módulo de elasticidade do material é de 200 gigapascal. Então, anotando aqui os dados, ó, o comprimento inicial da barra é de 1.250 milímetros, 1.250 vezes 10 elevado a menos 3 metros. A área da seção transversal é de 430 milímetros quadrados. Para converter milímetro quadrado para metro quadrado, eu multiplico por 10 a menos 6, porque é 10 a menos 3 elevado ao quadrado, correto? E a força que foi aplicada é de 25 kN, 25 vezes 10 a terceira newton, né? Só uma coisa aqui, ó, quando fala tração axial, eu tô falando do tipo de esforço solicitante que está sendo aplicado. Então, tração é força, né? Só seria tensão se tivesse especificado aqui, tensão de tração, né? E a unidade também seria diferente, seria quilonewton por metro quadrado e não apenas quilonewton. Então, ficou em dúvida se o que está sendo apresentado, olha lá na unidade, é quilonewton, né? Quilonewton é a unidade de força. Essa informação, o material tem comportamento elástico linear, ele é importante porque te diz que você pode usar a lei de Hooke, né? Somente os materiais que têm comportamento elástico linear podem ser utilizados a lei de Hooke. A gente vai ver melhor isso na próxima aula, quando eu vou falar de diagrama tensão-deformação.
Então, ó, determinar o comprimento da barra. O que eu estou querendo saber? Estou querendo saber o comprimento final da barra, né? O comprimento depois da aplicação da carga. Tá, se eu quero saber o comprimento final, necessariamente no final do exercício eu vou ter que chegar nisso aqui, ó. Porque a única fórmula que eu tenho o comprimento final é a fórmula da variação do comprimento, né? Delta L é L final menos L inicial. Tá, mas eu não consigo iniciar por ela, né? No final, eu tenho que chegar nela. O comprimento inicial, a gente já tem, mas eu não tenho ΔL. Então, vamos voltar aos dados que a gente tem, ó. Eu tenho a área e eu tenho a força. Tendo a área e a força, eu consigo calcular a tensão normal que está sendo gerada, né? Calculando a tensão normal, através da primeira lei de Hooke, porque ó, eu tenho o módulo de elasticidade do material e eu tenho a tensão normal que foi determinada aqui com a fórmula da tensão normal. Então, eu consigo determinar a deformação específica e em seguida vir para cá, né? Tendo a deformação específica e a variação no comprimento, eu consigo determinar aqui o ΔL, para daí então determinar o comprimento final. Tá, então vou começar pela tensão normal, né? A tensão normal é força sobre a área da seção transversal. Então, a força de 25 vezes 10 elevado à terceira newton, o quilo é 10 elevado à terceira, e a área 430 milímetros quadrados, 430, 10 a menos 6 para fazer a conversão para metros, né? Metros quadrados. Isso gera uma tensão normal de 58,14 vezes 10 a sexta newton por metro quadrado. Novamente, estou apertando a tecla ENG para deixar aqui a minha resposta nessa configuração, tá bom? Então, em seguida, eu vou determinar aqui a deformação específica, né? Vou isolar aqui a minha deformação específica. Como? Vou passar o meu módulo de elasticidade para lá dividindo, né? Então, ó, passo o módulo para lá dividindo, deformação específica é igual a tensão sobre módulo. A tensão, a gente acabou de determinar aqui, ó, no primeiro passo, na tensão normal. O módulo de elasticidade do material, ele é dado do exercício, né? A gente só fez a conversão aqui de gigapascal. O giga, ele é 10 elevado a nona. Então, gera aqui uma deformação específica de 290,7 vezes 10 a menos 6. Novamente, para deixar a resposta nessa configuração, eu apertei a tecla ENG, né? Eu quero calcular a variação no comprimento para depois, em seguida, poder calcular o meu comprimento inicial, tá? Desculpa, o meu comprimento final. Então, ó, a única fórmula que eu tenho a variação no comprimento é a fórmula da deformação específica. A deformação específica é variação no comprimento sobre o comprimento inicial. Se eu quero determinar a variação no comprimento, isola ele. Vou jogar aqui o meu L0 para cá multiplicando, né? Então, eu fiquei que variação no comprimento é igual a deformação específica vezes o comprimento inicial. A deformação específica, a gente calculou aqui, ó, utilizando a lei de Hooke. O comprimento inicial